Como obter tudo o que você deseja. Se o título te chamou a atenção, eu tenho certeza que o conteúdo mais ainda, porque eu estou gostando muito, amando fazer os estudos do livro O Poder do Subconsciente. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eles constam aqui no meu YouTube, né, no meu canal do YouTube. E eu tô fazendo estudos, reflexões desse livro, né? Ele é um livro bastante extenso, ele tem muitos conteúdos, eu tô trazendo de uma forma resumida. E esse capítulo, se não me engano, é o capítulo 8, acredito que seja isso. Ele fala especificamente sobre a saúde, como conquistar a saúde através do poder do subconsciente. Mas como ele tem uma amplitude de possibilidades, né? E o autor até cita essa frase que você pode obter tudo que você deseja através do bom uso do subconsciente. Então eu trouxe aqui sintetizado para vocês essa reflexão. Eu acredito que vocês vão gostar tanto quanto eu. Tem muitas coisas que eu já estou colocando em prática, inclusive aqui no vídeo, no decorrer do conteúdo agora, eu vou explicando um pouquinho sobre como colocar isso em prática também, tá bom? Bom, para você perceber, para que a gente possa perceber como conseguir tudo aquilo que a gente deseja, vamos pensar um pouquinho no processo contrário. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Aposto que alguém já passou pela experiência de querer fazer algo, por exemplo, ter estudado muito para uma prova e dominar o conteúdo, ter o conhecimento daquilo que você vai fazer e chega na hora e simplesmente dá um branco. Não lembra de nada, não acontece nada e quanto mais você se esforça, pior é. Aí, de repente, você sai da prova, acaba aquela tensão, né, que você precisava saber. Alguém te pergunta alguma coisa, ou você tenta lembrar e você diz, nossa, mas era tão óbvio, como que eu não lembrei? Eu sabia a resposta disso, né? Outro exemplo também é quando a gente no dia a dia precisa lembrar de alguma coisa. Eu lembro ontem em terapia que eu queria indicar um livro para uma cliente, e eu não conseguia lembrar o nome do livro. E aí, no mesmo momento, eu disse para ela, daqui a pouco vem, né? Daqui a pouco surge o nome. E é exatamente isso que acontece. Quando a gente coloca uma atenção sobre algo, quando a gente utiliza a mente racional para obrigar ao nosso funcionamento, especificamente o nosso subconsciente a agir, essa atenção acaba criando um monte de bloqueios. Então, quando você tenta lembrar todas as questões da prova, é exatamente o contrário que vai acontecer. Quando você tenta lembrar o nome de um livro, como eu tentei fazer isso ontem, é exatamente o que vai acontecer. Então, o autor usou a expressão aqui dizendo que a ausência do esforço é o elixir do caminho. Isso parece um pouco paradoxo com aquilo que a gente estuda, principalmente, né, nessa questão de esforço pessoal, de autoconfiança, de você se colocar em metas e resultados, porque como que você vai atingir qualquer coisa sem esforço? Ele está trazendo isso para a sua capacidade de uso, de acessar o seu subconsciente. Porque assim, como eu expliquei nos vídeos anteriores, se você não assistiu, vale a pena, tá? É um conteúdo muito interessante que pode ajudar muito. Muitas coisas das quais a gente apreende no nosso subconsciente, ou seja, elas ficam arquivadas no nosso subconsciente. A gente não lembra racionalmente. Por exemplo, se você vai escovar os dentes, você escova os dentes no automático. Você não precisa se lembrar do dia em que você aprendeu a escovar os dentes quando você era criança, tá? Então, onde está armazenado isso? Armazenado no subconsciente, a ponto de que quando você vai utilizar isso, instantaneamente vem à sua mente. Agora tenta parar e lembrar como foram os movimentos, como foi que a sua mãe ou a pessoa que te ensinou a escovar os dentes fez isso naquele momento da sua vida. Você acha que você vai conseguir? Não vai. Ah, mas as coisas que eu estudei recentemente, que eu aprendi recentemente, ontem, antes de ontem, como que eu não lembro? Você não lembra justamente pelo mesmo processo, porque não está na consciência no nível racional. Porque nós não conseguimos arquivar tudo na nossa memória racional. O que fica arquivado aqui? As coisas mais recentes ou aquelas que geram um certo impacto emocional, seja ele positivo ou negativo. Do restante, é tudo colocado no nosso HD, tá? Não fica no racional. E quando a gente tenta acessar isso de uma forma forçada, o que acontece é exatamente o não conseguir. O que acontece é o processo contrário. Outro exemplo para ficar claro, ele cita uma questão assim, por exemplo, se eu te sugerir que você não deve pensar num carro vermelho com um laço branco, por exemplo,
Você não deve pensar nisso. Não imagine esse carro vermelho com um laço branco chegando na porta da sua casa, sendo entregue pelo seu marido, pela sua esposa, com uma caixa de chocolates, um buquê de flores. Não imagina nada disso. O que é que aconteceu com a sua mente agora? Você provavelmente, se não aconteceu, tem alguma coisa errada. Você provavelmente criou toda essa imagem na sua mente. E mesmo que eu te pedisse para não fazer, o que você fez? Criou todo esse processo. Então, é exatamente o que acontece. Essa é a chave de muita coisa. É a chave da transformação e de como a gente conseguir tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que está ao nosso alcance através da nossa consciência, certo? Então, o que eu te pedi foi uma afirmação positiva, por mais que eu tenha utilizado o termo não. Então, tudo aquilo que você quer evitar, tudo aquilo que você está correndo de acontecer, você acaba por criar e assimilar a nível subconsciente, e isso se torna uma verdade. Eu já vou falar disso daqui a pouco. Mas como que você cria? Cria porque você faz toda essa projeção mental, toda essa criação através da imaginação, e isso se torna uma verdade, porque a nossa imaginação não sabe distinguir o que é real, o que é imaginário. Para ela, é tudo verdade. É por isso que a gente sofre assistindo novela, que a gente tem medo assistindo filme de terror, que quando você pensa em algo negativo, você sente um medo em relação a isso. Então, isso se tornou verdade, simples e puramente. E como eu falei no vídeo anterior, tudo aquilo que a gente cria interiormente, expressa interiormente, ou seja, tudo aquilo que é impresso, né, se torna expresso, vai manifestar na sua vida de uma forma ou de outra. Esse como, que faz parte da forma como isso vai acontecer, a gente acaba limitando pelas nossas crenças. Ah, isso não é possível, isso não está ao meu alcance, isso não faz parte da minha realidade, isso não é para mim. Por quê? Porque as nossas crenças nos dizem isso. No vídeo anterior eu também falei um pouquinho sobre isso, sobre o quanto essas verdades que nós temos a nível subconsciente, elas acabam por exteriorizar tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. E aí existe uma forma de burlar essa verdade, que é trazer para o subconsciente uma afirmação, aquilo que você deseja, aquilo que você anseia, sem que a mente racional esteja ali para, de certa forma, inibir que isso aconteça, porque ela vai procurar nos arquivos e não vai encontrar. Ou ela vai encontrar uma verdade que não é condizente, porque o que você está querendo fazer é totalmente contrário ao que ela quer viver. Eu falei também no vídeo anterior a respeito disso, sobre a questão de doença, dando o exemplo de quando Jesus curava, né? Que Jesus dizia às pessoas, a tua fé te curou. Então, através do comportamento de Jesus, as pessoas passaram a acreditar e aquilo se tornou uma verdade para elas. E automaticamente, quando ele dizia algo, isso era tão intenso que a pessoa assimilava aquilo como verdade também e tornava isso real. Então, é muito interessante quando a gente faz esse processo de simplesmente acreditar sem a ausência de esforço. E se a gente pode fazer isso com coisas negativas, por que não, então, fazer com o positivo, né? Agora, quando você pensa em algo, quando você pensa em fazer ou realizar, quando você almeja algo na sua vida, mas vem aquela crença, aquele pensamento, ah, mas isso não é para mim, ou um sentimento que você não consegue nem decodificar, mas vem aquela sensação de que existe um impedimento ali, seja porque racionalmente isso não é possível. Eu também usei o exemplo falando da fibromialgia, de uma questão que eu venho lidando há um tempo já na minha vida, no vídeo anterior. Vale a pena assistir porque ele também faz toda a junção e o contexto com o que eu tô falando aqui hoje. Então, quando você fica afirmando que alguma coisa não vai acontecer, mesmo que não seja verbalizando, mas que você faça isso simplesmente sentindo que isso é verdade para você, isso vai se tornar uma verdade. Então, por que é tão difícil de acreditar que isso pode se tornar real quando você faz uma afirmação contrária, quando você faz uma afirmação positiva, certo? Então, vamos pensar nisso. Então, resumindo, ele fala que a ausência de esforço é o que faz com que tudo aconteça. E eu vou dar um exemplo meu muito interessante que, nossa, para mim serviu demais hoje. Eu sempre comento com o meu esposo que quando eu quero fazer algum conteúdo, quando eu estou estudando sobre alguma coisa ou pensando sobre alguma coisa, é como se viesse uma enxurrada de inspiração e eu precisasse fazer aquilo naquele momento, porque depois eu não vou mais conseguir. E é exatamente o que acontece. Aí, quando eu sento para escrever
ou quando eu vou fazer algum vídeo, gravar alguma coisa, eu me coloco sob tensão de fazer aquilo, né? O compromisso, a responsabilidade de que eu tenho que fazer, mas como eu estudei, eu sei o que eu queria falar, eu fiz tópicos, eu fiz anotações, como tá aqui na minha frente no computador agora, e eu não tô conseguindo, não tá fluindo, não tô lembrando, eu tô falando, mas as palavras não tão tendo nexo. Por que que isso acontece? Porque eu coloquei pressão, eu coloquei força. E por que que no momento que eu não estou gravando, simplesmente flui? Porque não existe uma tensão, não existe um compromisso de fazer direito, um compromisso de usar uma dicção correta naquilo que eu tô falando, né? De fazer com que o conteúdo que eu tô fazendo, ele tenha qualidade. Então, para mim já serviu assim muito, porque eu percebi que se eu soltar, se eu simplesmente apreendo a partir daquilo que eu estudo, das reflexões que eu faço, e no momento adequado que eu me condicionar a fazer um vídeo como eu estou fazendo agora, aquilo que eu me permitir acessar sem essa pressão simplesmente vai fluir, certo? Isso acontece com sentimentos também, tá? Às vezes a gente quer encontrar algumas sensações dentro de nós, mas quando a gente se força a isso, elas simplesmente não acontecem. Então, a força mental, essa do racional, ela nos atrapalha, ela acaba por criar esse bloqueio de acessar todas as memórias dentro de nós, certo? Então, já a gente sabe como não obter aquilo que a gente deseja. Quando você coloca a consciência, quando você coloca a intenção de uma forma forçada e quando você acha que você está fazendo de forma positiva, porém é negativa. Quando você está querendo simplesmente tirar 10 naquela prova que você precisa fazer, ou que você precisa fazer algo com excelência, então você está fazendo o quê? Você está se colocando em força e não em trabalho fluídico. Não quer dizer que você não deva fazer sua parte, que você não deva estudar. Pelo contrário, mas quando você apreendeu algo, simplesmente solta, você não precisa colocar aquela pressão de saber, de olhar para a prova e simplesmente fluir tudo e você escrever rapidinho e concluir aquilo que você precisava, porque não vai dar certo. Outra coisa muito interessante que eu lembrei agora, que eu acho que eu nem coloquei aqui nas minhas anotações, que ele fala sobre decisão, sobre decidir fazer algo. E isso também eu percebi muito na prática quando eu estava fazendo um vídeo, por exemplo, ontem eu queria gravar falando sobre a superlua, sobre tudo que isso pode alterar nosso padrão emocional e tal. E eu estudei e eu estava querendo mentalizar um roteiro, uma sequência. O que acontecia toda vez que eu parava para gravar, eu chegava na metade do roteiro, dava branco, eu não conseguia concluir o vídeo. Aí eu voltava para o mesmo roteiro, não conseguia. Quando eu parei de fazer aquilo, de tentar gravar o vídeo, fui fazer uma outra coisa e depois eu voltei, liguei o celular e falei, simplesmente falei, porque eu já tinha apreendido dentro de mim o que aquilo significava. Fluiu e eu consegui fazer o vídeo. Talvez não da forma como eu gostaria, totalmente elaborado, mas eu consegui transmitir aquilo que eu desejava. Então, se você está pensando muito em alguma coisa, ou se você tem o hábito de sempre ficar racionalizando se vai dar certo, se vai dar errado, se vai ser bom ou se não vai, se você deve ou não deve fazer, é porque você está colocando impedimentos racionais, você está fazendo esse mesmo movimento. Então, existe uma sugestão aí para que a gente possa refletir, porque não é para você sair fazendo as coisas de uma forma inconsequente, não é essa a sugestão. Mas, se você sente que algo é o caminho, se você sente leveza, se você sente tranquilidade, apesar de que o que você vai fazer é desafiador, não pense, simplesmente faça. Faça o que tem que fazer. Ele até sugere, eu acredito que não foi nesse livro, foi um outro conteúdo que eu estava assistindo ontem, que falava também sobre isso. Se você precisa acordar cedo, levante, vai, toma um copo d'água, coloca a roupa, vai fazer o que você tem que fazer. Não fique pensando sobre o quanto isso é difícil, sobre o quanto você tá com sono, sobre o quanto seu dia vai ser cansativo e você tá dormindo pouco, porque isso é destrutivo, isso vai se tornar real. Agora, quando você deixa de pensar, quando você deixa de lado esse pensamento, simplesmente faz o que tem que fazer, o que tem que ser feito, você elimina todos os boicotes mentais
do que a situação pode estar ali se apresentando, né? Então, simplesmente faça, haja. Se você sabe que aquele é o caminho, isso serve muito para procrastinação, né? Eu ouvi isso também, não foi no livro, falando até uma referência sobre esse movimento de procrastinar, né? Do quanto a gente pensa e planeja. Amanhã eu vou começar, depois amanhã eu vou fazer. Faça, simplesmente faça. Não fique pensando que você precisa superar a procrastinação, porque você está dando força para ela. É o mesmo movimento que eu falei anteriormente, de você focar naquilo que você não quer. Então, se você está focando que você precisa dominar esse processo de procrastinação, ele vai continuar acontecendo, porque é justamente ele que você está dando força, tá bem? Então, você já percebeu que aquilo que você não deseja é exatamente o que acontece, né? Quando a gente foca em alguma coisa para destruí-la ou para superá-la, essa ideia de superação ela é totalmente errônea no contexto em que a gente está falando aqui. Se você pensa em superar algo, você está dando força para aquilo. Pense no que você quer, no positivo. Pense naquilo que você alcançou, naquilo que você vai alcançar, naquilo que você deseja, enquanto idealização, e não no que você quer diluir, naquilo que você quer eliminar, ou naquilo que você quer superar na sua vida, certo? E aí ele diz mais uma frase que eu achei interessante: quando você abre mão de alguma coisa, ela some. Quando você abre mão de não querer procrastinar, quando você abre mão de querer acertar tudo na prova, quando você abre mão de uma certeza, quando você abre mão de ter razão em alguma coisa, né, ou de ter o domínio sobre alguma coisa, ela simplesmente flui, porque você está dando espaço para que isso aconteça, certo? O que você aceita como verdade vai manifestar na sua vida, seja positivo ou seja negativo. Se você acredita que doença só se cura com medicamento, com médico, e se você acredita que tem algumas doenças que não se curam, isso vai se tornar real. É o que estava acontecendo comigo e que eu já estou trabalhando e pensando totalmente de uma forma diferente. Porque tudo aquilo que eu assimilar como verdade simplesmente vai se tornar real. Então, falando disso no sentido da saúde, né? Que é o que o capítulo 8 vem trazer especificamente. Mas para trazer esse contexto para a saúde, ele falou muito a respeito do que eu trouxe agora. Quando a gente cria através da nossa imaginação, da imagem em ação, isso se torna verdade, né? O nosso corpo, ele foi feito para ser saudável. A saúde é algo natural. A doença é anormal. Tá? A doença não faz parte da nossa natureza. Isso é uma ideia totalmente inconcebível de que a doença ela faz parte da nossa natureza humana. Pelo contrário, nós somos seres saudáveis em essência. O que faz com que a gente fique doente? Uma predisposição, né? Que a partir de tudo que eu estudo, não é só aqui do poder do subconsciente, ela começa pelas nossas emoções, pelos pensamentos, mais os sentimentos que geram as nossas emoções e pelas crenças que estão associadas a tudo isso. Então, tudo aquilo que a gente acredita, que a gente torna verdade, não só diretamente ligado à doença, mas a tudo que circunda. Hoje a ciência já fala não só sobre o câncer, mas várias outras doenças, mas falando que o câncer é causado por mágoa, por ressentimento. Então, ou seja, nós criamos espinhos internos que acabam por adoecer o nosso corpo, o nosso organismo, onde nós criamos uma predisposição através do mau cuidado e de todos os outros fatores geradores nesse sentido. Então, o nosso corpo adoece porque a gente permite. E a saúde não acontece de uma forma integral porque nós não permitimos, porque a gente não acredita nisso, né? As pessoas que conviveram com Jesus, grande parte delas acreditaram, tanto que se curaram a partir de uma simples permissão. Eu me lembrei agora de uma passagem também, onde, gente, eu não vou lembrar certinho, mas quem frequenta o catolicismo ouve muito quando é feita a homilia, falando, né, que quando Jesus dizer uma só palavra, a pessoa que está lá na casa, que veio era o servo de uma pessoa, veio pedir ajuda a Jesus, ele falou, não, Jesus, eu não sou digno que você entre em minha casa, mas se você dizer algo, o meu servo já será curado. E Jesus fala para ele, então, o seu servo está curado, o seu criado, algo assim. E foi exatamente o que aconteceu. Então, o que aconteceu ali?
simplesmente pelo poder de acreditar. Com uma palavra, ele já permitiu que a cura acontecesse, né? Então, a convicção, ela torna verdade, assim como a convicção por algo negativo torna isso verdade, ou por algo que aparentemente não está ao nosso alcance. E nós temos o poder de realizar tudo aquilo que a gente quiser, absolutamente tudo. Então, essa afirmação desse vídeo aqui, como obter tudo que deseja, não foi só para chamar a atenção, não. Isso é muito real, é muito possível. Jesus disse, você pode fazer tudo que eu faço e muito mais. Eu continuo fazendo referências, eu me considero uma terapeuta cristã, porque sigo de uma forma muito intensa os ensinamentos de Jesus e para mim fazem todo o sentido, porque tudo que ele falou, ele praticou, ele mostrou como fazer, ensinou os seus apóstolos a fazer, todos eles aprenderam, cada um no seu ritmo, mas todos aprenderam a curar junto com Jesus. Então, por que a gente não pode? Se foi ele que afirmou isso. E se nós conseguimos criar toda a realidade que a gente vive hoje, e essa realidade não é tão boa assim, por que a gente não pode criar uma realidade positiva, né? Isso tanto individualmente como coletivo. Nós vivemos num mundo em que nós criamos isso enquanto coletividade, certo? Acho que eu me perdi aqui um pouquinho, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante ainda desse capítulo. Então, ele fala sobre a questão da convicção, que você vai assimilando isso a nível subconsciente. Então, fale, repita, até que isso se torne verdade, até que você acredite, até que você sinta isso. E é óbvio que tem técnicas, ele não fala muito nesse livro, mas eu conheço através da PNL, do Theta Healing e outras técnicas da barra de Axis que ensinam a gente a acessar o nosso subconsciente de uma forma muito rápida, espontânea. Eu já prometi que eu vou falar aqui nessas reflexões a respeito disso, mas a gente ainda não chegou nesse contexto. Eu preciso trazer para vocês a proposta de sentir, de acreditar em tudo isso, para que vocês consigam também fazer esses exercícios. Mas essa convicção, quando você acredita em algo, simplesmente se torna verdade. Ponto. Não há nada mais a acrescentar. Eu acredito que isso resume todo o livro, todos os conceitos, tudo aquilo que a gente aprende através da física quântica, tudo aquilo que falam através da lei da atração, das diversas linhas de pensamento. Você acredita? Se torna verdade. Mas não é um acreditar racional, é o acreditar do sentimento, tá? Então, existe até uma afirmação bíblica, para encerrar, onde é no Mateus capítulo 18, versículo 19, que Jesus disse que se 2 entre vós concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir-lhes, ser-lhe-á concedido por meu Pai que estás no céu. Quem são esses 2? Consciente e subconsciente. Se o seu consciente e seu subconsciente estiverem em harmonia, se eles estiverem conversando entre si, não tem erro, simplesmente vai acontecer. Você vai cocriar. O como, aí você precisa analisar suas crenças, se você está colocando bloqueios, né? É claro que isso também é tema para um outro vídeo, eu sei que já se estendeu bastante, mas eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre isso. O como, muitas vezes a gente limita através das nossas crenças. Nossa, mas como que isso vai acontecer comigo? Como que essa realidade vai se tornar verdade? Isso que você está propondo, dizendo, vai se tornar verdade. O como, deixa com a vida. Deixa com o seu corpo, deixa com o subconsciente. Ele vai atrair, ele vai criar, ele vai te rodear de circunstâncias, de pessoas, de situações. Abra um pouco mão dessa ideia de controle, de que as coisas têm que ser conduzidas certinho por você, passo a passo, porque não é exatamente assim. Na verdade, não precisa ser assim. Essa é uma forma de conduzir, mas ela não é a única. Você vibra e atrai. Deixe que a vida traga, né? Isso aí também vale a pena estudar bastante, compreender mais esse assunto, que fala muito da lei da vibração e da atração. Lá nos meus primeiros vídeos do canal do YouTube eu falei bastante sobre isso, quando eu fazia alguns encontros pessoais de autoconhecimento e realização, mas tem muito conteúdo também que a gente pode conhecer através dessa área. Mas enfim, esse era o capítulo falando sobre como obter tudo o que você deseja, colocando em prática com a questão da saúde, mas eu acredito que você pode vincular a todos os processos da sua vida. Se você gostou, se vale a pena compartilhar com alguém, compartilhe, se não, né, não tem problema. Mas é importante a gente continuar
disseminando conhecimentos que possam ajudar as pessoas cada vez mais a sair dessa ideia e de parar de cocriar coisas negativas para a própria vida e aí ficarem lamuriando, reclamando a respeito disso. Então, se você quiser acompanhar mais vídeos, logo mais eu vou fazer mais uma reflexão do próximo capítulo, e o próximo capítulo fala sobre dinheiro, acabei de lembrar. É como utilizar o poder do subconsciente para atrair riqueza. Então, se você quiser acompanhar, quiser colocar o sininho, ativar o sininho, fazer todo esse processo para continuar acompanhando os vídeos, eu colocarei aqui em breve o estudo sobre o próximo capítulo, que é o capítulo 9, tá bom? E a gente se vê por aqui. Até mais!